Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está em mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Estamos neste primeiro trimestre do ano de 2024, estudando lições bíblicas na área de eclesiologia, que é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Então esta é a nossa lição deste trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, lição esta que tem como título o ministério da igreja. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. O texto bíblico da leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Então, nesta lição de hoje, temos três grandes objetivos. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o ministério pastoral. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos na lição de hoje ver o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, do ponto de vista bíblico, são exigidas para o seu ministério. Então, inicialmente, nós vamos mostrar que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdócio de Deus. É o que os teólogos chamam de o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, nós vamos começar no tópico 1 falando sobre este assunto e depois nós vamos aprender que as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros ou estes servos de Deus, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é ministério, que em outras palavras significa serviço. É muito importante isso. Ministério significa serviço. Ministrar significa servir. Ministro significa servo. No tópico 1 da nossa lição, fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente. No tópico 1.1, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática sacerdotal já é bem antiga. A Bíblia no Antigo Testamento mostra que já desde os primórdios já existia essa prática sacerdotal e a Bíblia mostra a evolução do sacerdócio no Antigo Testamento, começando, por exemplo, pelo fato de que já no princípio os patriarcas, os chefes de família,
já exerciam aquele ministério sacerdotal, intercedendo e orando pelas suas famílias. Então surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios. Então os chefes de família faziam isso, e aqui a Bíblia destaca bastante o papel de Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jó, ele, quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. A Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Então nós observamos aí que o próprio chefe da família, o cabeça da família, no caso de Jó, ele era o sacerdote da família, oferecia sacrifícios a Deus pela expiação, pelo perdão dos pecados do seu filho. Jó viveu na era patriarcal. Provavelmente Jó nem conheceu Abraão. Provavelmente Jó viveu até mesmo antes que Abraão. Depois nós vemos o próprio Abraão também oferecendo sacrifícios, o próprio Abraão também atuando como sacerdote da sua casa, da sua família. Vemos também na Bíblia, como em Êxodo 19:6, que Israel, como nação, ela foi posta como sacerdote para outros povos. E depois veio Moisés, que recebeu de Deus a lei no Monte Sinai, e aí, nessa época, Deus regulamentou a prática sacerdotal em Israel e nomeou como primeiro sumo sacerdote a Arão, que era da tribo de Levi, e nomeou os filhos de Arão como sacerdotes. E Deus estabeleceu que todos os sacerdotes em Israel deveriam ser da tribo de Levi e serem descendentes de Abraão. Então, assim, nós vemos o estabelecimento, na época da lei, do ministério sacerdotal de modo formal, continuado, escolhendo ali da tribo de Levi a família e a casa de Arão para que eles ministrassem no culto, ministrassem no tabernáculo e cuidassem das coisas sagradas. No tópico 1.2 da nossa lição, diz que essa doutrina do sacerdócio, o ministério sacerdotal de todo crente, é confirmada no Novo Testamento. Agora, na Nova Aliança, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal, como acontecia no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a igreja é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro disse: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, na nova aliança, não é mais necessário oferecer sacrifício de animais, porque o sacrifício de Jesus é perfeito, completo, único e definitivo. E agora, nós, na nova aliança, somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ainda aqui em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, Pedro diz que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos constituídos sacerdotes. Apocalipse 5:10, a Bíblia diz que para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então a igreja é agora esta geração eleita, o sacerdócio real.
Então, logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12:1 diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós agora ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na nova aliança, nós vemos na Bíblia Sagrada o sacerdócio universal de todos os crentes e que a igreja é esta nação santa, esse povo sacerdotal que Deus tem aqui na terra. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 7, lição esta que será estudada nas nossas classes de escola dominical no dia 18 de fevereiro de 2024. A lição 7 tem como título o Ministério da Igreja. No final do bloco anterior, estávamos falando no tópico 1 da nossa lição do ministério sacerdotal de todos os crentes. A igreja é o sacerdócio real. Deus nos chamou, Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Pedro disse que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus agradável por meio de Jesus Cristo. Essa doutrina do sacerdócio universal de todos os santos, ela foi preterida, esquecida e negligenciada durante a era medieval, quando, nesse período, o catolicismo romano ensinou o sacerdócio limitado à figura dos padres, bispos, a figura dos clérigos, e não há a função sacerdotal para os membros da igreja, segundo a doutrina católica romana. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo aqui na terra. Então, durante séculos, a Igreja Católica negligenciou o ensino e a prática do ministério sacerdotal de todos os crentes, fazendo uma grande distinção entre clérigos e leigos e colocando que os padres e bispos, eles é que eram os sacerdotes que estavam para liderar o povo, que o povo, para chegar até Deus, tinha que ser por meio dos sacerdotes. Mas essa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes é uma doutrina bíblica que foi resgatada durante a Reforma Protestante. Então, durante a Reforma Protestante, liderada ali no início por Lutero, no século XVI, ele defendeu que qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Então, nós, como evangélicos protestantes, cremos na doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes. Cremos que na cruz do Calvário, Jesus, ele abriu e permitiu o acesso de todos nós ao Santo dos Santos celestial. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora temos acesso não ao Santo dos Santos terreno, mas ao Santo dos Santos celestial, para poder intercedermos em favor das pessoas, para poder orarmos a Deus. Temos acesso à presença do Pai. Meus irmãos, o tópico 2 da nossa lição fala da estrutura ministerial do Novo Testamento. É importante nós entendermos que
a obra de Deus, ela precisa ser feita, precisa ser realizada com a participação de todos. Deus mandou que a sua igreja fosse por todo mundo, pregasse o evangelho a toda criatura. Deus mandou que fizéssemos discípulos de todas as nações. Então nós, para realizarmos a obra de Deus, temos que ter o envolvimento de muitas pessoas, e todo o povo de Deus recebe dons espirituais e ministeriais da parte de Deus para fazermos a obra do Senhor com mais eficiência. E diz o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então, os dons espirituais e ministeriais foram distribuídos à igreja, ao povo de Deus, aos crentes, porque há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios e há diferentes formas de atuação. Neste tópico 2 da nossa lição, ele comenta o versículo 11 de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus deu uns para Jesus, e Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, o comentarista chama aqui esses 5 homens dons de ministério quíntuplo. Eu gostaria de apresentar a vocês um livro que eu escrevi há alguns anos atrás e publiquei pela editora Reflexão. O título do livro é Dons Ministeriais, Capacitações Divinas para o Serviço Cristão. Neste livro eu falo sobre os diferentes tipos de dons ministeriais que Deus se utiliza, distribui na igreja para fazermos a obra de Deus. Então, neste livro, eu classifico os dons ministeriais em dons ministeriais de serviço e dons ministeriais de liderança. Esses dons ministeriais de serviço estão à disposição de todos os crentes, independentemente se ele é líder ou não, se ele tem muita liderança ou pouca liderança, que são os dons de servir, o dom de ensinar, o dom de exortar, o dom de contribuir e o dom de exercer misericórdia e socorros. Mas existem também os dons ministeriais de liderança que neste livro eu apresento não somente os 5 que estão listados em Efésios 4 e 11, mas existe também o dom de liderança chamado dom de presidir ou liderar e também o dom de governar ou administrar. Então, quem preside, quem governa, são pessoas líderes na casa de Deus. Então, são dons ministeriais de liderança. No entanto, os 5 dons listados em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós chamamos neste livro de homens dons, que são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nesse livro eu faço uma distinção entre o dom de ensinar e o dom de mestre. Todo mestre tem o dom de ensinar, mas nem todos aqueles que ensinam ou exercem a prática docente têm o dom de mestre. Então, com relação a esse ministério quíntuplo, aqui de Efésios 4 e 11, que nós também chamamos de homens dons, porque esses homens são os próprios dons que Deus deu à igreja. Tem o dom de apóstolo. Essa palavra apóstolo significa alguém enviado em uma missão. O Novo Testamento faz distinção entre os 12 apóstolos, entre o colégio apostólico dos 12, e também a Bíblia chama no Novo Testamento outras pessoas de apóstolos, como Barnabé e outros,
que eram chamados de apóstolos, embora não fizesse parte do grupo dos 12. Então, apóstolo significa alguém enviado em uma missão. Então, nós cremos que hoje em dia não existe mais apóstolo como o colégio apostólico dos 12, apóstolo como aquele obreiro que fundacional da igreja, que estabeleceu os fundamentos, que edificou sobre o fundamento que é Cristo. Mas existem pessoas que são enviadas por Deus para realizarem determinadas missões especiais, como, por exemplo, um missionário que é enviado para pregar o evangelho, plantar a igreja em um local, em um país, em uma região que não foi evangelizada. O dom de profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. O profeta é um porta-voz de Deus. E o Novo Testamento faz distinção entre o profeta e aquele que exerce o dom de profecia. O dom de profecia é um dom espiritual, é um dos 9 dons espirituais que está disponível para toda a igreja. Já o dom de profeta é restrito, é um dom ministerial de liderança, Então, tem também o dom de evangelista, ou evangelista, que é aquela pessoa usada por Deus na evangelização para ganhar almas para Jesus, para atrair as pessoas a Cristo, e normalmente é um ministério acompanhado também de muitos milagres e muitas manifestações sobrenaturais do poder de Deus, como é o caso de Filipe, lá em Atos dos Apóstolos. E também tem o dom de pastorear. Os pastores na Bíblia Sagrada a Bíblia utiliza diferentes nomes para a mesma função: pastores, presbíteros, bispos, anciãos. Se refere a pessoas que lideravam a igreja local, que apacentavam o rebanho de determinado lugar. Então, o pastor local, aquele pastor que apacentava as ovelhas que se congregavam em determinada cidade, em determinado lugar, a Bíblia chama essas pessoas de pastores ou presbíteros, conforme a tradução também chama de anciãos, e também chama de bispos. E existia também o dom de mestre. O dom de mestre é que são pessoas que têm uma liderança muito forte na igreja, são pessoas cuja função vai além de ensinar, vai além da prática docente. São pessoas que receberam de Deus uma capacidade especial da parte do Senhor para interpretar as Escrituras e aplicar as Escrituras no dia a dia, alertar a igreja quanto a andar nos caminhos do Senhor. Então são mestres, são pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, esse ministério quíntuplo que faz parte aí dessa lista de homens-dons de Efésios capítulo 4, versículo 11. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta bem rapidinho. Não saia daí, continue conosco. Queridos irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos hoje estudando a lição de número 7 deste trimestre, lição que tem como título o Ministério da Igreja. Então nós já falamos no primeiro bloco sobre o ministério sacerdotal de todos os crentes. No bloco anterior falamos sobre dons ministeriais de serviço, dons ministeriais de liderança, e concluímos a exposição sobre Efésios 4:11, falando sobre os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres.
Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, Paulo reconhece dois corpos de oficiais na igreja. Então ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele reconheceu na igreja de Filipos, lá entre os filipenses, este corpo de diáconos, ou diaconato, e este corpo de bispos, ou episcopado. Essa palavra já falamos no final do bloco anterior. Bispo, presbítero e pastor são três nomes diferentes para se referir a pessoas que exercem a função de pastorear o rebanho local, pastorear a igreja. E Paulo reconhece esses dois corpos de oficiais, o episcopado ou presbiterado e o diaconato, o corpo de diáconos. O diaconato surgiu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, para atender a uma necessidade material e social da igreja, para servirem às mesas. Os apóstolos, que lideravam a igreja de Jerusalém, disseram que não convinha, não era conveniente que eles negligenciassem o ministério da oração e da palavra para poder trabalhar nesse trabalho material de servir às mesas. Por isso que eles escolheram 6 pessoas, 6 diáconos, apresentaram os pré-requisitos para as pessoas exercerem essas funções, e ali teve início o diaconato, ou o corpo de oficiais da igreja encarregados deste importante serviço, ou deste importante negócio que era o serviço das mesas, atender as necessidades materiais, organizar os donativos, as doações e as obras de assistência social da igreja, a fim de atender as necessidades das viúvas pobres. E existia também o presbiterato, que era o corpo de presbíteros que lideravam e que pastoreava a igreja, conforme já falamos. O tópico 3 da nossa lição fala de qualificações para o ministério. O nosso comentarista, ele cita o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 15, onde tem qualificações e pré-requisitos para o ministério de presbíteros e diáconos, e Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, onde tem pré-requisitos para o ministério de presbíteros ou pastores. Então, ele classifica esses pré-requisitos ou qualificações em qualificações de natureza moral, qualificações de natureza social. Recentemente, no ano passado, eu publiquei o meu mais novo livro pela Edições Bernard Johnson, lá de Campinas. O nosso mais novo livro tem como título Qualificações e Pré-requisitos para Pastores, Presbíteros e Diáconos. Justamente é um livro que trata dessas qualificações, desses pré-requisitos, com base em 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1 e também Atos, capítulo 6. Então, nesse livro, nós falamos sobre 26 qualificações e pré-requisitos que a Bíblia lista para esses obreiros. Então, por exemplo, existem uma lista de qualificações e pré-requisitos para pastores e presbíteros, ou seja, para aqueles que pastoreiam a igreja, pastores, presbíteros e bispos. Então, por exemplo, a Bíblia diz que eles devem ser santos, eles devem ser justos, devem ser amigo do bem, não pode compactuar com as obras infrutuosas das trevas, tem que ser uma pessoa amiga do bem. O pastor não pode ser arrogante, a arrogância, a prepotência é coisa do diabo. O pastor ou presbítero não pode ser uma pessoa arrogante, tem que ser uma pessoa sóbria e controlada, tem que ser uma pessoa ajuizada, não pode ser uma pessoa nécia. Então o pastor tem que ser uma pessoa sóbria, controlada. Sexto, tem que ser uma pessoa modesta,
Deus não se agrada de pessoas jactanciosas, de pessoas exibidas, né, que gostam de aparecer. O pastor tem que ser uma pessoa modesta, tem que ser uma pessoa amável, apresentar a virtude do Espírito chamada de amabilidade, tratar bem as pessoas, ser cordial no relacionamento com as pessoas. Oitavo, não pode ser irascível ou iracunda. A pessoa iracunda, irascível, aquela que se ira com muita facilidade. Décimo, nono, o pastor também não pode ser violento, ele tem que ser uma pessoa pacífica, não pode ser uma pessoa violenta, mas tem que ser uma pessoa pacífica. Décimo, o pastor não pode amar o dinheiro. Inclusive lá em 1 Timóteo, quando fala sobre o amor ao dinheiro e a raiz de toda espécie de males, aquilo ali Paulo está falando para o pastor Timóteo, dizendo que o pastor deve fugir dessas coisas, Então o pastor não pode ser uma pessoa que ama o dinheiro, o pastor tem que ser uma pessoa hospitaleira, não pode ser uma pessoa recém-convertida ou neófita, tem que ser uma pessoa que tem uma certa experiência. O pastor tem que ser uma pessoa que tenha domínio próprio. É muito importante a temperança, o domínio próprio para poder exercer a função pastoral, né? O pastor não pode ser uma pessoa que dá vazão aos instintos carnais, tem que ter domínio próprio. O pastor tem que ser um mordomo irrepreensível da casa de Deus, tem que servir bem, administrar bem os dons e talentos que Deus colocou em suas mãos, os recursos humanos e materiais da casa do Senhor para a execução da obra de Deus. Então são 14 qualificações e pré-requisitos exigidos para os pastores, presbíteros e bispos. E tem também 7 qualificações e pré-requisitos que são exigidos tanto dos pastores como também dos diáconos. Por exemplo, tem que ser uma pessoa comprometida com a sã doutrina e apto a ensiná-la. Então, tanto o pastor como o diácono tem que ser uma pessoa comprometida com a sã doutrina. E no caso do pastor, presbítero, além de ser comprometido com a sã doutrina, tem que ser apto a ensinar. Tem que ser também uma pessoa irrepreensível. O pastor e o diácono não pode ser uma pessoa que tenha comportamentos repreensíveis. Tem que ter uma conduta ilibada, irrepreensível. Não pode ser uma pessoa dada ao vinho, não pode ser dada ao vinho. O pastor, o presbítero, o diácono não ingere bebidas alcoólicas de natureza alguma. Não ambiciona lucro desonesto. Jamais o pastor deve se envolver com coisas que, como diz a Bíblia, aquele que milita não deve se embaraçar com negócios desta vida. Então não pode ambicionar lucro desonesto. Ele tem que ter boa reputação entre os não crentes. Além de ter um caráter santo e justo, o pastor também precisa ser uma pessoa de boa reputação entre aqueles que estão de fora da igreja e entre aqueles que estão dentro da igreja. Reputação é o que as pessoas enxergam em nós. Também o pastor e o diácono precisa ser marido de uma só mulher. Deus não se agrada e não aceita no ministério pastor que tem mais de uma esposa, pastor que fica largando uma esposa por outra, pastor que fica destruindo casamentos, jamais. Tem que ser marido de uma só mulher. O pastor também tem que liderar bem a sua família, governar bem a sua casa, criando seus filhos em sujeição. Então, ele tem que ser um bom pai, um bom marido, um bom administrador do lar. E a Bíblia diz, se o pastor não sabe governar bem a sua casa, como vai querer governar a igreja de Deus? Então, são essas 7 características ou qualificações exigidas tanto dos pastores como também dos presbíteros e diáconos. E a Bíblia fala também de 5 qualificações
exigidas dos diáconos. Então diz que o diácono tem que ser uma pessoa respeitável, né? Isso também tem a ver com a conduta irrepreensível. As pessoas da igreja, de fora da igreja, devem respeitar aquela pessoa. Agora, o diácono tem que se dar o respeito. Então tem que ser uma pessoa respeitável, não pode ser uma pessoa de língua dobre. O diácono tem que ser uma pessoa de uma só palavra, né? Tem que ser, como disse Jesus, o seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. O diácono tem que ser primeiramente provado e achado irrepreensível. É importante, por isso que na nossa igreja, Assembleia de Deus, primeiramente o obreiro, ele trabalha na igreja como um cooperador, como um auxiliar de trabalho, e depois de algum tempo, na nossa igreja no Rio Grande do Norte, no mínimo 3 anos como auxiliar de trabalho, para poder depois ser consagrado ao diaconato. Então ele tem que ser primeiramente provado e achado irrepreensível. Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, tem que ser batizado no Espírito Santo. Essa expressão cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 6, que era um dos pré-requisitos exigidos aos diáconos, significa ser batizado no Espírito Santo, significa ser cheio do poder de Deus. E por fim, 26ª característica, cheio de sabedoria. O pastor, o presbítero, o diácono precisa ser uma pessoa sábia para fazer a obra de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, são 26 qualificações e pré-requisitos exigidos aí dos pastores, presbíteros e diáconos, né? São vários dons ministeriais, de liderança, de serviço, são homens dons, né? Como os 5 lá de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Enfim, Deus dotou a igreja de pessoas, de líderes, de servos, de dons espirituais e ministeriais para que a igreja faça a obra de Deus com mais eficiência e exerça o seu papel, o seu ministério sacerdotal de todos os crentes. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, pela sua audiência. Obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Lembre-se de uma coisa, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, junto com os demais irmãos. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.